Meus senhores, roguemos a Deus, o Criador de todas as coisas, e a Jesus, nosso divino e amado Mestre, que nos abençoe ainda mais uma vez nesta noite festiva. É festiva. Falar em Jesus é uma grande festa. No dia em um dos dias do mês de maio do ano de 2006, o Papa Emérito Bento XVI visitava o campo de concentração de Auschwitz e, sentindo as vibrações daquele local tenebroso, onde milhares, dizem milhões de judeus viram a morte de uma forma trágica, seja através dos crematórios, seja através das câmaras de gás, do fuzilamento. O Papa Bento XVI ajoelhou-se trêmulo e proferiu naquele mês de maio de 2006 uma prece na qual ele faz perguntas, ele questiona Deus, perguntando por que Deus permitiu que acontecesse o Holocausto. Por que, Senhor, Tu permitiste que acontecesse tamanha tragédia? Por que, Senhor, não impediste que o mal vencesse o bem? Onde estavas? Por que silenciaste? Na época desse seu pronunciamento, deu-se ocasião a uma série de questionamentos acerca das possibilidades, dos conhecimentos da santidade do Papa Bento XVI. Em verdade, ele estava dentro de suas condições normais. Não podia se esperar muito mais que isso, porque ele, na condição do condutor do catolicismo, desconhecendo as leis das vidas sucessivas, o mecanismo da lei de ação e reação, de causa e efeito, do karma coletivo, do karma individual, ele não tinha como compreender. E isso nos faz respeitar as suas exclamações, as suas interrogações dolorosas, justas, mesmo por isso, muito justas. Nós espíritas sabemos que existem leis que regem as nossas vidas sucessivas. Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5º, ele nos esclarece que o espírito renasce preferentemente no meio em que viveu, entre os seus convivas, e revive comungando com as mesmas pessoas do pretérito. Então essa dica de Allan Kardec é fundamental na nossa pesquisa de reencarnação e do conhecimento das tragédias coletivas.
as pessoas quase sempre renascem no mesmo meio em que viveram. Então, se nós somos pesquisadores, se nós desejamos buscar indicadores de que fulano foi Beltrano, vamos verificar a existência das similaridades, as coincidências, que não são acaso, porque o acaso não existe. E já dizia o escritor francês Théophile Gautier que o acaso é o pseudônimo que Deus usa quando não quer assinar. Nós espíritas então sabemos que não existe acaso. Todavia, nós temos conhecimento das leis das probabilidades. Nós sabemos das experiências com as cartas Zender, com Beckheim. Nós sabemos que nós, quando jogamos um dado, que tem 6 opções, e lançamos 6 vezes esse dado, há uma grande possibilidade de dar aquele número que pretendemos, porque lançamos 6 vezes. Mas quando lançamos 6 vezes o mesmo dado, e se repete o mesmo número acima de 4 vezes, já não se trata mais de uma coincidência. Vamos examinar um caso de paranormalidade, de algo que está por trás disso aí. Fenômeno esse estudado por Jung, quando estudou e idealizou e concebeu a teoria da sincronicidade. E que, muito além das coincidências, existem os fatos que se casam com perfeição. Então ele dá um exemplo, dentre inúmeros exemplos, de sincronicidade. Jung estava no seu consultório, de costas para a janela, de vidro, quando recebe uma paciente. E a paciente começa a lhe relatar um sonho que tivera na véspera. Ela sonhara com um escaravelo dourado. Quando ela está contando para Jung o seu sonho com esse escaravelo, que é um tipo de besouro, ele escuta algo bater na vidraça que está atrás dele. Ele pede uma pausa, levanta-se, abre a janela e recolhe um besouro similar ao escaravelo. Não podia ser coincidência. Para que fosse exatamente naquele dia, dentre 365 dias, naquele minuto e naquela hora em que ele estava dialogando com alguém que trata de um sonho sobre o assunto. Ele chama isso de sincronicidade. Que existe alguma coisa por trás do fenômeno. Então, nos fenômenos de reencarnação existem os fatos sincrônicos ou a sincronicidade. Eu estava lendo hoje a reencarnação de Camille Desmoulins, um dos membros da Revolução Francesa, e que renasceu no Brasil na personalidade do escritor e jornalista espírita Luciano dos Anjos. Luciano dos Anjos achou de fazer regressão de memória, e nessa regressão de memória descobriu que havia sido Camille Desmoulins. Depois de feito um levantamento histórico minucioso, perguntaram a Camille Desmoulins, quando ele estava recordando-se como Camille Desmoulins, olha, nós vamos publicar um livro dizendo que Luciano dos Anjos, na vida passada, foi Camille Desmoulins. Você sugere algum título para esse livro?
Sugiro. Isso, Luciano dos Anjos adormecido, lembrando-se como se fora Camille Desmoulins, coloca o nome do livro de Eu Sou Camille Desmoulins. E foi publicado um livro com esse título, Eu Sou Camille Desmoulins. Acontece que pesquisas mais minuciosas posteriores constataram que Camille Desmoulins pediu que colocasse aquele título por uma razão especial. É que quando ele estava no momento em que ia ser decapitado, na época da Revolução Francesa, instantes antes, a última frase de sua vida, antes de ver sua cabeça rolar no cesto, decepado pela lâmina afiada, ele vira-se para o público e diz: eu sou Camille Desmoulins. Isso chama-se sincronicidade. Camille Desmoulins também, outro exemplo de sincronicidade. Na época da Revolução Francesa, era noivo de Lucile. E Lucile desejava casar muito com ele. Era muito religiosa e ele não gostava de religião. Ela pede, implora que quer casar na religião. E escolhe um frade, Beradier, para que fizesse o casamento. Como Beradier havia sido professor de ambos, ele aceita. Foi meu mestre, eu aceito. Todavia o mestre, na hora, às vésperas do casamento, fez uma imposição. Disse: eu só caso se você, Camille Desmoulins, abjurar essa revolução. Você está sendo revolucionário, você tem que abjurar, senão eu não caso. Pois não vai haver casamento, não. Porque eu sou revolucionário por natureza, jornalista, e não vou deixar de ser revolucionário, e se for por isso, eu não caso. E ficou aquele desentendimento. Se você não abjurar, eu não caso. Pois eu não caso. Lucile, que queria casar, disse: padre, Berardier, nós nos amamos. Dê um jeitinho, não tem jeitinho não, tem que abjurar. E se eu abjurar por ele? Ah, tá bom. Não resolve nada. Mas concordou. E ela abjurou por ele e foi feito o casamento. Camille Desmoulins renasce no Brasil. Chama-se agora Luciano dos Anjos. Torna-se espírita. Pretende se casar e a noiva é católica. Se eu quero casar na igreja, mas eu sou espírita. Começou a mesma implicância da vida anterior. Casa, não casa, está certo. Eu vou casar. Mas que o padre não inventa de exigir coisas especiais minhas. Quando chegou na hora, na véspera do casamento, o padre disse: olha, para que eu lhe case, você tem que abjurar o espiritismo. Se eu não caso, a atual esposa dele disse: padre, nós nos amamos tanto. Faça o seguinte, eu posso abjurar por ele? Pode, minha filha. Isso se chama sincronicidade. De uma existência para outra, o mesmo fato ocorre em casa, encaixa com perfeição. E esses encaixes não são acaso, não são coincidências. São sincronicidades reencarnatórias. Reencarnatórias. No dia 17 de dezembro de 1961, aconteceu a tragédia do Gran Circo norte-americano em Niterói. Eu tive a oportunidade de entrevistar a senhora Rita, uma senhora que havia prometido a seus sobrinhos levá-los para assistir ao circo no dia de domingo.
o circo foi inaugurado em Niterói no sábado. Uma verdadeira multidão. Mas ela prometera no domingo, o dia do incêndio. E como nós sabemos que Deus acompanha os acontecimentos em suas minudências, que só paga conta quem deve, só vai para o local quem precisa passar por aquele resgate, os que não precisam perdem o ônibus, perde o táxi, perde a passagem, sente-se mal, enfim, não vai. E senhora Rita, junto com seus sobrinhos, não precisavam passar por isso, mas ela prometeu levar os sobrinhos, porque eles pediram tanto, que ela deu banho nos garotos, vestiu-os, saiu de casa, apanhou o ônibus, e quando estava a caminho do circo, uma voz ecoou nos seus tímpanos espirituais. Rita, ela disse: oi, não vá para o circo. Se eu vou. Não vá para o circo. Eu prometi às crianças, mas você não deve ir. Mas eu já prometi, mas você não vai. Vai, não vai, aquele diálogo mental. Erga o braço, ela ergueu. Puxa o cordão, ela puxou. O ônibus parou, disse: quem vai descer? Ela disse: desça. Ela sabe do que eu vou descer. E desceu. Estava no Jardim Botânico. Titia, a gente vai para o circo não? Depois. Hoje a gente resolveu mudar o nosso programa. Vamos comprar pipoca, comprar bolinhos e salgadinhos. E despistou as crianças, não sabia por quê. Foi induzida a perder o circo. Isso é um absurdo. Ficou reclamando para dentro dela mesma. Quando estava de saída do jardim, percebeu passando os carros dos bombeiros com sirene tocando ao todo, avistando a fumaça no horizonte, a tragédia do circo, em que morreram mais de 500 pessoas, e das 500 pessoas, mais de 350 eram crianças inocentes. Costumamos dizer crianças inocentes, como que crianças fossem crianças. E nós sabemos que crianças não são crianças, crianças são adultos, que são aparentemente crianças. O nosso questionamento foi geral. O meu espírito se perguntar: mas por quê? Porque Deus permitiu tal tragédia? Humberto de Campos, então, no livro Cartas e Crônicas, manda uma mensagem por Chico Xavier, descrevendo em detalhes a causa daquela tragédia dos grandes circos americanos. A causa estava no ano 177, ou seja, há quase 1800 anos atrás. Em que ele relata: esperava-se para o domingo a chegada de um grande guerreiro romano, e que eles desejavam propiciar àquele militar a honraria de uma exibição no circo que fosse algo espetacular, algo diferente, que empolgasse. Reúnem-se na véspera e começam a trocar ideias qual a melhor sugestão para que no domingo, quando Lúcio Galo chegasse nos grandes circos de lá, numa encosta montanhosa, presenciasse uma exibição exponencial.
aprovada logo por todos, de a partir daquela tarde e noite, voluntários saírem em busca de cristãos nas suas casas, botando as portas abaixo e tirando de dentro das casas mães com seus filhos para serem queimados vivos no circo, na cidade de Leão, milhares de mulheres e homens tomaram essa iniciativa de arrastar pelos cabelos crianças que choravam e colocaram no dia seguinte, para deleite visual, dentro de um cercado de madeira betumado, que foi ateado fogo, para que ninguém que estivesse dentro desse cercado pudesse fugir. Colocaram cavalos no seu interior, que pisotearam as pessoas que, em labaredas, porque eles também estavam betumadas, essas criaturas. Essa tragédia atravessou quase 1800 anos. Tempo suficiente para se pagar o crime. Mas muitos desses pecadores endividados pediram a Deus resgatar de forma similar ao que propiciaram ao próximo. Para a questão de desencargo de consciência. Então as tragédias coletivas, tanto quanto as individuais, quase sempre aquele que foi o causador pede de joelhos a Deus que lhe propicie a oportunidade de resgatar com a mesma moeda. Nos fazendo lembrar a frase de Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 2,6, quando ele diz: Pedro, embainha tua espada, porque aquele que com a espada fere, com a espada será ferido, Pedro. É a lei de ação e reação, que nós espíritas sabemos, que não tem a obrigatoriedade de ser exatamente igual. Não há essa obrigatoriedade. Porque você pode, com o passar evolutivo, minimizar as consequências do seu delito, mas, muitas vezes, a questão consciencial pede um resgate similar. André Luiz, no seu livro Ação e Reação, ele nos conta o caso de Ascânio e Lucas, que viviam no plano espiritual há muitos anos, praticando o bem incansavelmente, e que pediam incessantemente promoção. Vejamos bem, não é só aqui que a gente pede promoção. Aqui na comunidade espírita, diz-se que alguém quer ser promovido quando quer ser o presidente. Então lá na espiritualidade também se quer promoção, porque é um desejo natural evoluir. Eles entraram com um pedido de promoção e foi negado. Outro pedido negado. E questionaram por quê? Se nós praticamos o Evangelho de Jesus há séculos, dando testemunhos incansáveis, e não temos o direito de sairmos deste plano espiritual para um plano mais elevado? Acontece que eles foram levados, esses dois, Ascânio e Lucas, para uma terapia de regressão de memória, para tentar localizar o entrave, o que estava dificultando a promoção deles.
E qual não foi a surpresa de Ascânio e Lucas? Regredindo existência após existência, chegaram ao ano de 1429. Eles eram soldados, valorosos soldados da mártir Joana d'Arc, que conquistou Orleans, que recoroou Carlos VII e que iria dar um grande prêmio aos grandes heróis de Orleans. Eles dois queriam ser laureados na época, mas dois outros militares haviam sido considerados mais heróis do que eles próprios. E por isso, as honras seriam dos outros dois. E Ascânio e Lucas, naquela época, no ano de 1429, resolvem planejar um acidente com os outros dois irmãos de campanha, irmãos militares. Simulam um acidente, conduzem-nos ao alto de um penhasco, de um castelo, forjam uma entrevista e empurram os dois para que se despedacem no que seria, ao redor do palácio, aquele fosso, mas o fosso estava vazio. E aqueles dois seres morreram tragicamente, acidentalmente, coincidentemente, um acidente. Ninguém descobriu, só Deus e a consciência dos dois. Receberam as honrarias no lugar dos mortos, quando eles tornaram da regressão de memória. E aí, não queremos mais a promoção. Queremos pagar a nossa culpa com a mesma moeda. Queremos ter os nossos corpos despedaçados. Não necessariamente ser levado para um alto de um castelo e ser arremessado de cima a baixo. Não. Eles renascem e pedem para serem pilotos de provas no início da aviação. E eles então treinam, experimentam modelos de aviões. E um desses modelos falha. E o avião se precipita no solo, explode, e os dois resgatam seu débito consciencial. Então nós passamos a entender que Kardec, quando diz que o espírito renasce sempre na mesma família, ou no mesmo ambiente em que vivera, convive com as mesmas pessoas, nós temos indicadores fortes para fazer uma análise verificatória da probabilidade de um determinado ser reencarnar ou de um determinado grupo de pessoas renascerem para um resgate coletivo, para uma tragédia. O caso do avião da TAM em São Paulo, em que desencarnaram 199 pessoas, não necessariamente as 199 eram do mesmo país de origem, mas todos eles tinham um karma negativo
de morte através do incêndio, do fogo. Então foram reunidos dentro daquele bojo para sofrerem esse resgate. A doutrina espírita tem uma visão muito otimista, porque a vida continua. Foi o corpo que morreu, que despedaçou-se, mas a alma chega do lado de lá gloriosa, porque pagou de uma vez só o seu débito. Porque nós temos duas formas de pagar nossas contas: pelo amor ou pela dor. Quase sempre escolhemos a dor, porque nós costumamos não amar. Achamos difícil amar, porque nós costumamos ser egoístas e não queremos amar, queremos ser amados. E sugamos o outro. Se você morrer, eu vou morrer. Quando na verdade nós precisamos nos sacrificar pelo outro, amar o outro e fazer o outro feliz. E por isso nós optamos pela dor. E a dor necessita para isso resgate. E o resgate pode ser de duas formas: pagamento à vista ou pagamento parcelado. O pagamento à vista é aquele da tragédia que acontece conosco. O parcelado é aquele que te arrasta uma perna mais curta, um problema de memória, uma esquizofrenia, uma idiotia, uma enfermidade de nascença que castiga a gente por diversas existências, num processo hereditário. Mas aqueles que pedem o resgate de uma vez só, esses são reunidos dentro de um objeto, porque Deus sabe. 20, 30, 40 anos antes que em tal lugar, em tal local, vai acontecer um tsunami. E vai morar naquela região, naquela época, as pessoas que precisam daquele resgate. E as que não precisam passar por aquilo se mudam, viajam. Deus sabe, é tudo muito perfeito, é tudo sincronizado com a misericórdia divina. Então nós estudamos a lei de ação e reação, que ela pode ser alterada a cada instante pelos nossos atos positivos. Não temos qualquer dúvida disso. Quando o Papa Bento XVI, em maio de 2006, estava na Polônia e disse: Senhor, onde tu estavas, que permitiste acontecer tal tragédia, tal holocausto? Por que silenciaste? Nós aqui perguntamos: aqueles militares da SS que levavam as vítimas, os judeus, crianças, velhos, moços, e jogava dentro dos fornos crematórios, nas câmaras de gás, e que tinham o sadismo de sentir-se feliz com aquela tragédia, tinham um karma para resgatar, sim. Esses militares da SS precisavam voltar, renascer e pagar suas contas, individual ou coletivamente. Será que a gente pode identificar isso? Talvez. Vamos agora contar ou relembrar a tragédia de Santa Maria, que ocorreu no dia 27 de janeiro deste ano. Que morreram mais de 240 pessoas. Jovens, promissores, e milhares de vozes: por que, meu Deus, aconteceu tal tragédia? Nossos filhos inocentes. Inocentes, entre aspas. Mas não infelizes, porque a grande maioria deles chegaram na espiritualidade aplaudidos. Porque tiveram a coragem de pedir a Deus para pagarem de uma vez só o seu resgate tão complexo, tão difícil.
Quantos tipos de gases existem? São muitos. Nós temos os gases nobres: hélio, argônio, xenônio, criptônio, radônio. Nós temos os gases letais: flúor, sulfúricos, dióxido de carbono, monóxido de carbono. Nós temos o gás cianeto, que foi usado pelos alemães para dizimar os judeus. Será que foi acaso? Foi uma coincidência? Porque um dado tem 6 números, você joga, pode dar qualquer um dos números 6. Mas dentro de 18 ou 20 gases, exatamente o mesmo gás que exterminou os judeus na Segunda Grande Guerra Mundial, foi o mesmo gás que exterminou 241 jovens em Santa Maria, do Rio Grande do Sul. O ácido cianídrico, o mesmo gás. Mas acaso é acaso, uma coincidência, foi um caso que coincidiu. Mas se nós dissermos que não é só essa coincidência, não só foi isso que aconteceu, vejamos a sincronicidade de datas. A data em que aconteceu a tragédia de Santa Maria foi 27 de janeiro. Os senhores e senhoras, jovens aqui presentes, lembram-se qual foi a data em que o nazismo escolheu para implantar os campos de extermínio? 27 de janeiro. Não é muita coincidência? 27 de janeiro do ano de 1942, foi definido o campo de extermínio, vamos matar judeus. É muita coincidência. 3 anos depois, em 1945, o Exército Vermelho da União Soviética chegava à Polônia para libertar os sobreviventes dos campos de concentração. Entraram em Auschwitz e libertaram os judeus esquálidos, esqueléticos, que ainda estavam respirando. Vocês sabem a data? 27 de janeiro. A mesma data. Coincidência de novo? Não existe acaso. Está lá no Livro dos Espíritos, questão 8. O que é o acaso? Não é nada. Os senhores sabem qual foi a data que a ONU, a Organização das Nações Unidas, separou para que a humanidade jamais se esquecesse do Holocausto e fosse a data comemorada em todo o planeta Terra? 27 de janeiro. 27 de janeiro. Então, nós temos o fio da meada e fomos verificar, fomos pesquisar. Não estamos aqui dizendo que seja obrigatório, que seja autêntica essa informação, essa pesquisa, mas são tantas sincronicidades que não há como dizer que é acaso. Não há como. Porque o povo é alemão. Como é que o povo alemão ia fazer com que o brasileiro sofresse no lugar do alemão? Acontece que isso ocorreu no Rio Grande do Sul. Se fosse aqui na Paraíba, estava difícil. Porque não tem comunidade alemã aqui. Mas no Rio Grande do Sul foi para onde emigraram os alemães para Santa Catarina e Rio Grande do Sul. As famílias eram descendentes de alemães. Então Kardec tinha razão no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que o espírito renasce sempre na mesma família. Quase sempre na mesma família. Então eram descendentes de alemães.
Veja a relação dos mortos, os sobrenomes de alemães. Outra coincidência. Veja o nome do diretor, do dono da Boate Kiss, descendente de alemão. Também cúmplice, está sofrendo as consequências. O campo de concentração, o que era? Um ambiente fechado, que só tinha uma porta de entrada, e que era lacrado para que as pessoas morressem lá dentro, com o gás. O que fez o dono da Boate Kiss? Mandou fechar as janelas, todas as janelas, lacrou tudo, só deixou uma entrada, contrariou a arquiteta e transformou ali num campo de concentração. O fogo de artifício atingiu o teto, a borracha pegou fogo, saiu dentre 18 tipos de gases, saiu exatamente o mesmo gás que exterminou os judeus. Ácido cianítrico, ou cianeto. É terrível. Isso aconteceu às 2h30 da manhã. Lá nos campos de concentração, sabe que horas os prisioneiros judeus ficavam enfileirados em frente ao campo de concentração para serem mortos? 3 da manhã. Será que tudo é coincidência? Tudo. Esses jovens de Santa Maria foram para lá para ouvir banda tocar. Os senhores têm ideia de que os soldados da SS, a pedido de Hitler, ele contratava banda de música para tocar música antes do extermínio? Outra coincidência? O fato, minhas senhoras e meus senhores, seja autêntica ou não essa pesquisa, seja ou não a reencarnação desse grupo de alemães que vieram para o Brasil, pouco importa, mas a lógica nos diz que tem muito sentido. Mas o que importa para nós é que a lógica da doutrina espírita reencarnacionista nos mostra que não existe acaso, que não existe coincidência, que Deus é justo, que a misericórdia divina está acima de tudo, que aqueles pais e mães que estão chorando precisam das nossas preces e orações, porque nós precisamos desenvolver o amor e a piedade em nosso coração, atendendo o pedido do apóstolo Paulo, na sua primeira epístola, Timóteo, capítulo 4, versículo 8, quando ele diz da importância da piedade na nossa evolução. Então, se a gente vê alguém sofrendo, é preciso a gente socorrer, porque a gente precisa desenvolver o amor. E esses que se submetem a essas tragédias, em sua grande maioria, estão livres de um grande problema que estava inserido no seu psiquismo. Abençoados e sejam eles recebidos por Deus, para reinício de outras atividades e outras existências sem esse complicador kármico. Porque nós fazemos o nosso destino. O nosso amanhã é feito por nós hoje. E o que sofremos hoje é o resultado do que praticamos ontem. E o que praticamos ontem pode ser modificado pelo que fizermos hoje. Façamos, portanto, sempre o bem. A doutrina espírita nos estimula a fazer o bem e amar o próximo incessantemente, para que mudemos a cada instante o nosso karma negativo, para que ele seja suavizado, para que o nosso amanhã seja de brilhantismo, seja de glórias. Que a bondade e a misericórdia de Deus caia sobre toda a humanidade e não nos espantemos com as tragédias coletivas. Elas se fazem necessárias porque nós quase sempre optamos entre o amor e a dor pela dor, e por isso ainda sofremos bastante. Um dia aprenderemos a amar
a amar a todos indistintamente, a cuidar do desconhecido como irmão nosso do peito e da alma. Seremos fraternos, seremos irmãos. Teremos um amor desinteressado, em que a nossa maneira de sentirmos-nos felizes é fazendo o outro feliz. Compreendemos que dentro de nós reina Deus na forma da luz interna, naquela frase de Cristo: resplandeça a vossa luz. Precisamos jorrar essa luz para fora, mas para isso precisamos expurgar de nós os nossos débitos pretéritos. Portanto, diante da dor, não recalcitremos, não nos revoltemos, enfrentemos com dignidade e bravura, porque o mal que praticamos com frieza nos força a aceitar as provações com resignação. Mas busquemos no Cristo Jesus força e coragem para sermos fortes o suficientes para vencermos as nossas adversidades. Porque se Deus é amor e misericórdia, nos dará forças para vencermos e superarmos nossas imperfeições. Porque o Cristo estará sempre à nossa espera, a nos convidar: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.